A Bíblia é a palavra de Deus, mas sinceramente, às vezes, ela é um pouco confusa e pode ser fácil interpretarmos mal o que ele queria comunicar. A boa notícia é que podemos mudar isso. Nesse vídeo, nós vamos te ajudar a abordar a Bíblia de uma forma que faça mais sentido. Todo mundo já esteve nessa situação. Alguém distorceu ou confundiu o que estávamos tentando dizer, causando vários problemas, mágoas ou frustrações. Se as pessoas tirassem tempo para entender o que estávamos tentando dizer, muitos problemas seriam evitados. E, claro, precisamos fazer isso pelos outros também. O mesmo princípio se aplica à Bíblia. Nós não queremos distorcer a palavra de Deus. Quando lemos e estudamos a Bíblia, é nossa responsabilidade tentar entender o significado original de quando o livro foi escrito. E como fazemos isso? Uma das coisas mais importantes que podemos fazer quando lemos a Bíblia é prestar atenção ao contexto. Ele é a chave que abre o significado do texto e, assim, pode nos dar uma aplicação para os dias atuais. Mas o que é contexto? Ele se refere ao mundo em que o texto foi escrito. Quando prestamos atenção ao contexto, nós viramos meio que detetives. Não podemos tirar conclusões ou interpretar alguma coisa até que tenhamos o máximo de evidências possíveis para que possamos ter um entendimento adequado. Existem dois tipos de contexto que qualquer pessoa lendo a Bíblia precisa entender. O primeiro é chamado contexto literário. Quando prestamos atenção ao contexto literário, nós observamos como a passagem que estamos lendo se encaixa no que está em volta dela. Isso significa que temos que entender as passagens da Bíblia olhando para as palavras e frases que estão ao seu redor, olhando a mensagem do livro em que estão inseridas e olhando para o que a Bíblia fala como um todo. O contexto literário é importante para que entendamos o sentido original da passagem. Existe uma outra forma de contexto que é tão importante quanto, mas que é frequentemente esquecida, chamada contexto histórico. Apesar de os livros da Bíblia serem inspirados por Deus, existe um aspecto humano neles. Quando olhamos o contexto histórico, procuramos entender o mundo e a cultura do autor, dos leitores e das pessoas nas histórias de quando esses livros foram escritos. Os livros da Bíblia foram escritos por seres humanos comuns. Esses autores tiveram uma inspiração divina quando os escreveram, mas na maioria dos casos isso não significa que o que eles estavam escrevendo foi ditado diretamente por Deus. Deus permitiu que eles comunicassem a mensagem dele usando a sua própria criatividade e linguagem, de um jeito que as pessoas pudessem entender. Eles estavam escrevendo para um público que tinha sua própria cultura, visão de mundo e história. Essas pessoas são chamadas de leitores originais. Eles estavam enfrentando seus próprios questionamentos e dificuldades, e o autor está tentando ajudá-los a entender a perspectiva de Deus e a viver de acordo com ela. Precisamos reconhecer que estamos separados por milhares de anos do contexto histórico dos livros da Bíblia e vivemos em um mundo muito diferente. Precisamos tomar cuidado para não inserir o nosso mundo e cultura à Bíblia. Nesse caso, o que temos que fazer? Precisamos primeiro identificar e colocar de lado nosso preconceito, cultura e visão de mundo do século XXI. Aí, nos transportamos para o mundo e mentalidade do autor, dos seus leitores e das pessoas que fazem parte da história. Quanto mais mergulhamos no mundo deles, mais as suas palavras fazem sentido para nós. Se não fizermos nosso melhor para entendê-los em seu mundo, é possível que entendamos mal a Deus e a mensagem que ele estava comunicando originalmente. Por exemplo, podemos ter dificuldade em diferenciar verdades que Deus quer que apliquemos às nossas vidas hoje e coisas que eram culturais e verdade para aquele tempo. Entretanto, à medida que entendemos o contexto histórico de cada livro, mais eles se tornam vivos e a mensagem de Deus para nós hoje vai ficar mais clara. Então, existem dois tipos de contexto que precisamos observar quando lemos a Bíblia: contexto literário e contexto histórico.
Quando aprendemos a usá-los para entender o significado original da mensagem da Bíblia, veremos o coração de Deus na sua palavra de uma forma muito mais profunda. Obrigada por nos assistir. Se inscreva no canal e nos siga no Facebook, Instagram e Twitter para ficar atualizado dos nossos próximos lançamentos.